seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! E aí? Tudo certinho com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 7? Pois é, Mundos do Trabalho, parte 2, Taylorismo e Fordismo. Eu desejo a vocês uma excelente videoaula. Pois é, para a gente situar, pegando o livro, olha aqui, nós já vimos o trabalho em Durkheim, Weber e Marx, e hoje a gente vai ver força de trabalho e alienação e também Taylorismo e Fordismo. Tópico 2, força de trabalho e alienação. A gente já falou sobre força de trabalho, não foi, em Karl Marx? E agora a gente vai falar dessa relação da força de trabalho com alienação. A primeira questão que esse tópico traz está relacionado a você se perguntar por que, numa sociedade como a nossa, existem pessoas que são ricas e outras pessoas que são pobres e outras miseráveis. Ou seja, por que há desigualdade social? Bem, baseado em Karl Marx, esse tópico tenta mostrar que a desigualdade econômica é estrutural em nossa sociedade. Quando a gente observa a palavra estrutural, a gente se refere a quê? Algo que mantém, né, uma certa estrutura, que ergue algo que estaria sendo hierarquizado dentro dessa sociedade. Então, a estrutura social é como essa sociedade se organiza. No pensamento de Karl Marx, a ideia de que há uma divisão entre as classes sociais, como a gente já falou, entre capitalistas e proletariados, essa divisão ela vai impor formas de vida específicas. E, por exemplo, a gente vai ver que nem todas as pessoas vão ter acesso aos meios de transportes e nem ao lazer. Olha aqui uma figura interessante que o seu livro de sociologia traz. Vamos fazer análise? Aqui você tem uma criança puxando um carrinho e outra criança puxando um carrinho. Só que há uma diferença significativa. Esta criança aqui, além de estar, né, representada como uma pessoa pobre, descalça, sem recursos, ela está executando o quê? Ela está trabalhando. Enquanto o menino, bem vestido, de tênis, boné, ele está no seu lazer, ele está brincando. Então, o Marx observa que essa desigualdade que existe na sociedade capitalista, ela é estrutural. Ela é algo que remete a você pensar de que modo, né, esse trabalhador aqui foi precarizado, essa criança não teve as mesmas oportunidades que essa. Que condições é que fazem com que as desigualdades sociais se mantenham na nossa sociedade capitalista? Então, o Marx vai pensar a partir desse processo de divisão entre as classes e, claro, a esse acesso que é diferenciado a partir da classe que você faz parte. Vamos continuar? Vejam só, a gente já viu que, segundo Marx, a desigualdade social é fruto da divisão das sociedades em classes. E a gente viu também que o trabalhador, o operário, ele vem da sua força de trabalho. Então, quando o capitalista paga pelas atividades desenvolvidas, ele está pagando pela força de trabalho. E ele paga isso por meio de quê? De um salário. Então, o salário, no entanto, ele representa apenas uma parcela do trabalho desenvolvido. Não entendeu? Espera aí, vou explicar melhor. Isso significa que, ao você trabalhar, você está produzindo uma coisa que o Marx chama de mais-valia. Mais-valia é a diferença entre o valor que o trabalhador produz e o seu salário. Ainda não entendeu? Não? Então, espera aí. Pega o caderno, vamos anotar. Olha só esse exemplo.
Digamos que um operário trabalhasse 12 horas por dia. Com 6 horas de trabalho, ele produz o suficiente para pagar o seu salário. Mas então, professora, e nas outras 6 horas, o que ele trabalha, o que ele está gerando? Bom, nessas demais 6 horas que ele trabalha, mas que não recebe por elas, ele está gerando um lucro que vai todo para o patrão. O lucro obtido por essa produção excedente é a mais-valia. Então, vejamos, você produz, não é, durante a sua jornada de trabalho, determinados equipamentos, determinados produtos. Você sabe que a venda de uma parte desse produto já pagaria o seu salário, só que você produz muito mais. Você produz um excedente. Esse excedente que paga, que ultrapassa o valor do seu salário, é o quê? É o lucro. E esse lucro para Marx é o que ele está chamando de mais-valia. Ok? Outros pontos importantes destacados sobre trabalho, que é parte também de um debate da economia clássica, é a ideia de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. O Marx também vai tocar nesses pontos. Então vejamos, trabalho produtivo é aquele que produz diretamente uma nova quantidade de valor com base na exploração do trabalho. Vejamos, por exemplo, um operário ou um servente de obra, o cara que está produzindo lá com o seu trabalho mais valor. Ele está construindo um prédio e ao finalizar o seu trabalho, esse prédio pode ser vendido por um outro valor. Então, um valor a mais. O que o Marx está dizendo é que aqui há uma exploração de trabalho, nesse trabalho que é produtivo. Ele serve para a economia justamente porque ele produz um valor a partir do trabalho que é realizado, o trabalho explorado dentro dessa situação. Já a outra aqui, a gente pode pegar, por exemplo, um advogado, né? Um advogado que você requisita para poder melhorar algum segmento ali da sua empresa. Ele representa, na verdade, um custo adicional. Então, claro que aqui há pequenos nuances, mas a gente, para a aula de hoje, é importante a gente entender que na classificação da economia clássica e do Karl Marx, esse trabalho que onera um custo, ele não é considerado como produtivo, ao contrário, ele é improdutivo. Ele não produz, portanto, a mais-valia. Já esse trabalho aqui, ele sim produz a mais-valia, ok? Então, vamos lá. Um outro detalhe é a gente entender nesse processo aqui de alienação, que é aquilo que está alheio, né, a nós, que está fora, né, que está deslocado. A gente vai entender, já foi tema da aula anterior, que a gente fala, Marx chama de alienação esse processo do trabalhador que não tem mais os meios de produzir. Ele não tem mais a ferramenta, ele não tem mais a matéria-prima, ele nem é dono do produto final. É um trabalhador que só vende a sua força de trabalho, ele é um alienado dos meios de produção, tá certo? Então, o trabalho se aliena quando o resultado do trabalho não pertence ao trabalhador e se aliena do próprio trabalho e daquilo que se caracteriza como um ser humano. Nesse debate, é importante a gente saber que, para Marx, o que é o trabalho? O trabalho é toda a ação que transforma a natureza. E nesse ato de transformar a natureza, nós, seres humanos, estamos produzindo a nossa existência. Portanto, se eu não consigo ser dono desse trabalho que eu produzo, para Marx, aqui há uma relação também de alienação em relação ao que nos torna humano, porque o trabalho não é nosso, então tudo foi expropriado desse ser humano. Logo, a gente estaria falando de uma situação total de alienação. Chegamos ao tópico 3, Taylorismo e Fordismo. Agora nós vamos conhecer um pouco sobre esse termo, a reestruturação produtiva, porque nós vamos entender que a sociedade ela estava estruturada produtivamente de alguma forma, não é? Só que aqui a gente está dizendo que está acontecendo o quê? Uma reorganização
da produção, logo do trabalho e das tecnologias que se inserem junto com o trabalho. Então, vejamos, a reestruturação produtiva, ela se diz sobre essas grandes transformações na forma de produzir. A gente vai ver que ao longo do tempo, as sociedades elas passam por mudanças. Algumas perguntas chegam para a gente, por exemplo, por que é sempre necessário desenvolver a produção da indústria? Por que sempre essa ideia de crescimento industrial, crescimento econômico? E por que essa produção ela se modifica? Uma outra pergunta, por que a produção precisa ser sempre incrementada em termos tecnológicos e gerenciais? Ou seja, por que a produção ela está sempre passando por uma reestruturação? E por que estamos falando de Taylorismo e Fordismo? Professora, esses termos que eu também estou vendo ou já vi em geografia são a mesma coisa, que vão falar sobre os processos de transformações pelo qual o trabalho passou? Sim, exatamente. A gente está falando aqui, quando fala de Taylorismo e Fordismo, de uma reestruturação produtiva que aconteceu. Vamos avançar. Dando continuidade, a gente vai perceber que essa reestruturação produtiva, ela acompanha a sociedade há muito tempo. Então, a gente pode lembrar aqui de uma maneira bem breve que antigamente, ali na época, no início da Idade Média, você tinha um trabalhador que trabalhava em casa. Então, a casa e o local de trabalho era uma coisa só. E a produção era simples e artesanal. E havia, claro, algumas hierarquias, né, entre mestre e aprendiz. Pode dar uma olhada, uma pesquisada, e você vai ver como era o trabalho ali na Idade Média. E claro, eu nem estou me referindo ao trabalho nas sociedades antigas, que você pode também depois pesquisar. Aqui a gente vai se concentrar mais nessa passagem, né, que a gente vai chegar aqui no Taylorismo e Fordismo. E para falar disso, a gente vai voltar tentando entender um pouco sobre essa produção manufatureira que aconteceu no século XV e no século XVII. Pois bem, nessa relação da manufatura, o que a gente tem aqui já seria uma cooperação avançada. O trabalhador até continua a ser artesão, mas ele não faz tudo, né? Há um trabalho já que é coletivo. Então, o artesão, numa produção manufatureira, mano tem essa ideia da mão, ele compartilha desse trabalho, é um trabalho coletivo. E o produto ele era resultado de várias mãos. A partir do momento em que as técnicas e as máquinas vão sendo inseridas, a gente tem uma outra fase que a gente chama de maquinofatura, ou esse período da maquinaria, que é o século XVIII. Aqui você já tem uma relação que onde definitivamente o espaço do trabalho passou a ser a fábrica. Então, aqui no século XVIII, você tem as pessoas saindo de casa para trabalhar definitivamente na fábrica. E o processo de produção, ele é comandado pelo quê? Pela máquina. A gente tem um processo que é compartilhado, mas o ritmo do trabalho é dado pela máquina. Já o Taylorismo e o Fordismo, ele começa no início do século XX. Também vamos ver nesse processo de reestruturação produtiva o toyotismo, que vai ser o tema da nossa próxima aula. O toyotismo ele acontece entre 1960 e vai até 1970, com suas formas de organização do trabalho e implementações que são bastante diferenciadas do Taylorismo e Fordismo. O que é que a gente tem que prestar atenção, não é? É bom a gente saber que essa transformação industrial, ela só tem como objetivo aumentar os lucros capitalistas, não é mesmo? Então, para que toda essa tecnologia, professora? Veja que a introdução de tecnologias não é um processo neutro.
ela vai atender o quê? Aos interesses das empresas e das indústrias, certo? Então, vocês têm que perceber que ao substituir máquinas, né? Eu troco uma máquina que era velha por uma nova, eu estou tentando fazer com que essa produtividade também aumente. E eu também, ao substituir essas máquinas, eu vou controlar melhor os trabalhadores. Por quê, professora? Porque simplesmente quando eu pego uma máquina mais sofisticada, eu vou precisar treinar essa mão de obra para usar essa máquina. Logo, esse trabalhador que não sabia operar essa máquina nova, ele pode ser substituído e descartado. Então, se ele era um trabalhador que ganhava um salário bom, eu troco de máquina, qualifico alguém para usar essa máquina e posso, inclusive, pagar menos. Então, essa substituição de máquinas, ela tem uma intencionalidade. E é por isso que nós temos que olhar para todo esse processo de reestruturação produtiva com um olhar crítico. Observe, então, que com a introdução da máquina, o trabalhador perde o controle sobre o seu trabalho e sobre o conjunto do trabalho realizado, porque quem define até alguns procedimentos é a própria máquina. Então, esse trabalhador ele não sabe fazer todo o trabalho, porque boa parte da lógica do trabalho é executada pela máquina. Ele é um operador da máquina. Assim, sua capacidade política enfraquece. Por quê? Porque o trabalhador ele pode ser facilmente substituído. Então, se você fizer algum processo de reivindicação ou resistência, aí eu digo, não, você não pode, se você está insatisfeito, pegue seu banquinho, né, e saia de mansinho, ou seja, você é despedido. E você pode ser substituído por uma pessoa que ganhe menos. Então, toda essa situação deve ser observada com muita criticidade. Veja qual é a importância do trabalhador nessa cadeia produtiva, nessa reestruturação, já que ele não consegue nem garantir uma resistência, ou seja, ele tem a sua capacidade política de buscar melhores salários perdida. Feita toda essa introdução crítica, vamos entender agora, então, esses movimentos de reestruturação produtiva chamada de Taylorismo e Fordismo. Comecemos pelo Taylorismo. Bom, o Taylorismo é um tipo de organização gerencial. E aqui a gente tem a figura do Frederick Taylor, né, que nasceu em 1856 e morreu em 1915. Como eu estou falando de uma organização gerencial, eu estou dizendo que esse trabalho passou por uma organização. E, claro, ele era um gerente que tentava entender melhores formas de conseguir um aumento da produtividade e um melhor rendimento. Então, o Taylorismo pode ser visto como um método de tempos e movimentos. O princípio geral era retirar o controle da produção das mãos dos operários, para com isso aumentar a produtividade do trabalho. O que significa isso? Vejamos. Significa que aqui nessa imagem que a gente tem, uma imagem, são mulheres, né? Vamos pegar aqui, mulheres que trabalham em uma fábrica de Doncaster, na Inglaterra, isso em 1916. Essas mulheres estão costurando tecidos para cortinas e assentos de vagões de passageiros. Então, aqui as mulheres estão enfileiradas e cada uma delas fazem atividades diferenciadas. Elas fazem pequenos procedimentos e passam adiante, não é? Então, o Taylor notou que os trabalhadores levam muito tempo para executar suas tarefas, para acelerar a produção e desenvolveu um processo de classificação e sistematização, dividindo então o trabalho de uma artesã em várias etapas simples, que podiam ser desempenhadas por operários recém-qualificados. Então, veja, o que estou dizendo?
O Taylor percebeu que aquela pessoa que era uma artesã, que sabia fazer todo o seu trabalho, ele observava que aquele trabalho feito por uma pessoa poderia ser fragmentado, dividido. E para cada divisão feita, eu colocaria uma pessoa fazendo aquele trabalho especificamente. Então, assim, eu aumentaria o que? A produtividade do trabalho. E conseguiriam também controlar os trabalhadores, porque eles não sabiam todo o processo, né? Essa senhora aqui começava o trabalho e passava adiante. Essa executava mais alguma ação nesse produto e passava adiante. Então, cada pessoa aqui significa um processo de divisão desse trabalho, que antes era de um único trabalhador, do artesão. Vamos dizer, um trabalho até especializado. Agora, qualquer pessoa pode ser treinada para fazer apenas aquela pequena tarefa. Isso é o que o Taylor propôs. Em resumo, a gente teria assim: o que o Taylor introduziu foi a divisão do trabalho, a substituição do trabalhador a qualquer momento. Então, outro ponto é que ele controlava o tempo. Então, ele observava cada funcionário, quanto tempo eles passavam executando aquela função. Ele também observou as técnicas de manuseio dos produtos. Então, fazia uma relação entre o salário por peça produzida. Quanto tempo um trabalhador gasta manuseando uma peça? E a partir daí ele calculava o salário desse trabalhador. O resultado é que o aumento dos lucros veio a partir do aumento da produtividade, com base no controle dos operários e na diminuição dos salários pagos. Vamos avançando um pouquinho mais e vendo agora o Fordismo, que também é um tipo de organização gerencial, tá certo? Aqui nós temos a figura do Henry Ford. É dele que vem os carros Ford, que você deve conhecer. O Henry Ford nasceu em 1863 e morreu em 1947. Então, ele introduziu o Fordismo praticamente ao mesmo tempo que o Taylorismo estava em vigor. E ele usou as mesmas técnicas. Além disso, ele vai somar outras técnicas no processo de produção. Vejamos então. A gente tem o que ele introduziu. Aqui ele vai, além daquele processo que a gente está vendo, da divisão feita pelo Taylorismo, ele percebeu que já que cada trabalhador executava apenas uma função simples, seria mais rápido fazer também uma esteira mecânica que levasse esse objeto até o trabalhador, e não que o trabalhador se deslocasse. Então, é um aperfeiçoamento nesse processo de fatiar o trabalho. Ele também fez com que seus trabalhadores produzissem intensamente. Para isso, ele elevou os salários em caso de superação de metas. Olha aí que coisa interessante, né? O trabalhador, se batesse uma meta de produção por peças, ele poderia ter o salário elevado. E claro que isso vai gerar o quê, gente? Vai gerar uma concorrência entre os operários. Um outro ponto importante e destacado no livro de vocês é que o Ford ele vai introduzir até regras fora da fábrica. Ele vai tentar produzir um estilo de vida desse operário. Ele incentiva, por exemplo, que o trabalhador não beba, que ele faça uma poupança, e ele incentiva também que o modelo de vida que ele tenha se baseie no consumo desses produtos feitos lá nas indústrias de automóveis, como também em eletrodomésticos. Aqui a gente tem um recorte interessante no seu livro, é um anúncio publicado em 1948 numa revista feminina, onde há os dizeres: há mais frigidárias em lares americanos do que qualquer outro refrigerador. Aqui há um incentivo direto para você ter esse tipo de marca de refrigerador. Um tipo de consumo que passa a ser estimulado e que também simboliza o estilo de vida norte-americano.
esse estilo de vida ele foi incentivado diretamente pelo Henry Ford, com essa ideia de que aumentando a produção, você também deve aumentar o consumo. Então, o consumo em massa passou a ser bastante estimulado. E a propaganda é um dos elementos que vai estimular esse consumo e vai valorizar este estilo de vida norte-americano. Para a gente sintetizar, teríamos então assim: o Fordismo e o Taylorismo caracterizam uma forma de reestruturação produtiva que teve como objetivo central restaurar os lucros capitalistas. Então, todo esse processo de transformação da produção tem o objetivo de aumentar o lucro. Simples assim, não é mesmo? Então, a gente tem que perceber que essa reestruturação ela não se restringiu ao chão da fábrica. Tanto o Taylorismo com a implementação da esteira mecânica, com a elevação dos salários e de uma produção do estilo de vida, gerou uma produção em larga escala e logo um consumo em massa que é estimulado. Tá certo? Presta atenção. Nós vivemos hoje numa sociedade do consumo. Só que a gente depois vai problematizar quem pode ou não consumir. Aqui a gente tem um incentivo desse consumo, já que a produção ela está em larga escala. Eu produzo muito, então vou precisar que as pessoas consumam. Então eu também vou pensar que esse trabalhador ele deve ter um salário um pouco melhor, ele deve ser estimulado se ele produz mais, porque ele deve também consumir e ter um estilo de vida americano, como era preconizado ali na década de 40 e nos anos 50, de uma maneira geral. Lembrando sempre que você deve pegar o seu livro, abrir o capítulo 7 e fazer a leitura dos tópicos que foram abordados na videoaula de hoje. Assim você vai melhorar a sua capacidade de entendimento de todos esses conteúdos. Eu sei que são muitos conceitos, são muitos autores, mas a gente está aqui tentando fazer o nosso melhor, fazer com que vocês aprendam. Então, missão cumprida por hoje. Namastê, gratidão, até o nosso próximo encontro. Brilhem!